Olá, tudo bom? Sou a Sara Bonizoli, videomaker, e hoje eu tô aqui para passar para vocês várias dicas de como que a gente pode gravar vídeos dentro de casa com os recursos que a gente tem, ou seja, nada de equipamento profissional não. Então, se eu fosse você, já pegava caneta e papel e já anotava todas as dicas. Bora pro vídeo! Vamos lá para o ponto número 1, lugar silencioso. Gente, cuidado com os barulhos na hora que vocês estiverem gravando. Ou seja, desligue a TV, as TVs que estiverem ligadas na sua casa. Coloque o seu celular no silencioso, não coloquem no vibra, sabe por quê? Se vocês estiverem gravando no celular e chegar alguma notificação, vai tremer tudo e isso não é legal. O melhor é você deixar no modo avião, que daí se alguém te ligar, mandar alguma mensagem, não vai interferir. Para as pessoas que estiverem na casa ou ao redor de onde você estiver gravando, peça silêncio, que elas não façam barulho, que não fiquem falando, porque isso realmente vai atrapalhar na hora do vídeo. E às vezes a gente tá no meio da gravação já, falando todo empolgado e às vezes acontece um barulho que a gente vai tipo, ai meu Deus, isso vai atrapalhar. Não tem problema, tá bom? Refaz aquele trecho, aquele parágrafo, porque eu vou falar mais no finalzinho do vídeo, a importância de a gente ter um roteiro. Então é bom que quando tiver algum barulho atrapalhando você, você espera e refaz aquela palavra, aquele trecho, tudo de novo, tá bom? Não precisa fazer necessariamente o vídeo inteiro de novo, mas é bom refazer aquela parte onde justamente aquele barulho chato apareceu. E já que a gente tá falando então de som, de áudio, de barulho, o segundo tópico é microfone. Eu particularmente, eu tô usando um microfone profissional, que é um de lapela, e um em cima da câmera, mas todos nós podemos ter em casa um fone de ouvido. E esse fone de ouvido pode ter sim um microfone, tá bom? Então você pode usar isso como seu microfone de lapela. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse microfone, você pode colocar debaixo da sua blusa, justamente quando aparecer esses fios, sabe? E você deixa ele aparecendo, porque se você meio que esconder ele inteiro, ele vai ficar abafado o som, tá bom? Então você deixa ele aparecendo, não tem problema. E você pode colocar tipo um grampinho, alguma coisa para prender ele e tá ótimo. Esse é o seu microfone de lapela. Então, fechou, você pode usar isso aqui, mas às vezes você também não pode acabar tendo, esse fone de ouvido com microfone e você pode muito bem usar o seu celular normalmente, ele vai ter, enfim, um microfone normal que vem dele, tá bom? Então, se você tiver então um fone de ouvido que tenha microfone, você vai conectar então ele no seu celular, e você vai usar então o próprio gravador do seu celular, tá bom? Pode ser o nativo que tiver do seu celular e você pode baixar um também, que eu super recomendo, que é esse que tá aparecendo aí na tela, que nesse aplicativo dá pra gente fazer várias configurações. Por exemplo, se o nosso áudio estiver muito baixo, nesse aplicativo a gente pode aumentar um pouquinho a nossa voz. Esse aplicativo também dá pra tirar aquele ruído de fundo que fica no áudio, então ele é muito legal. Depois vocês baixam, façam alguns testes aí, de configuração do áudio, que com certeza vai deixar seu áudio ainda melhor. Então vamos pro tópico 3, gravar em um lugar bem iluminado. Gente, isso aqui é muito importante, tá bom? Eu tô gravando à noite, ou seja, o ambiente já tá bem escuro, mas eu tô usando luzes artificiais para me ajudar então na qualidade de vídeo. Mas quando a gente grava à noite, a qualidade do vídeo pode cair bastante, então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, tá bom? Ó, para vocês terem uma noção de quão diferença faz todas essas luzes aqui. Tá vendo? Então, quanto mais luz, melhor. Então, o que eu recomendo para vocês? Sempre gravarem de dia, usar a luz natural do dia a nosso favor. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Prontinho, então estamos gravando de dia e, gente, eu não estou usando nenhuma luz artificial. A única luz que está me iluminando, então, é a luz da janela, a luz do dia. Então use isso ao seu favor. Por isso que eu falei, sempre que possível grave de manhã ou à tarde, Então aqui eu tô gravando de frente para a janela, mas também você pode utilizar então gravar no quintal da sua casa, na varanda, no corredor, usando a luz do dia então. E, inclusive, isso é o próximo tópico então que a gente vai conversar aqui.
Cuide do seu cenário. Então vamos lá, às vezes a gente se preocupa muito só com a gente, né? Se a gente tá bonito, se a gente, como é que a gente tá. Só que o cenário todo que tá atrás da gente também compõe a cena. Então tome muito cuidado, talvez na hora que a gente for gravar tem uma baguncinha, tem alguma coisa poluída, alguma coisa torta. Então arrume bem o seu cenário. Aqui eu fiz um cenário, né, no meu escritório para poder gravar para vocês, mas tem outros lugares na minha casa também que eu gosto de gravar e eu vou mostrar para vocês, inclusive para vocês terem ideia para fazer na casa de vocês, tá bom? Então vamos lá conferir. Prontinho, viemos aqui então para minha sala. Eu gosto muito de gravar nesse lugar, porque primeiro fica perto de um ponto de luz, fica perto da janela, então acaba me iluminando. Eu gosto também muito de gravar perto de plantas, perto de alguma decoração, de algum verde que tem na nossa casa, e você pode usar isso como dica então para compor a sua cena. Aqui no caso eu tô sentada, tô no meu sofá, tô confortável, né? Aqui eu arrumei, né, certinho as almofadas para compor também a minha cena. Tô aqui no sofá, não tem nenhuma bagunça aqui atrás. Então esse é um dos cenários que eu utilizo. Aqui então é um outro cenário que eu gosto muito de fazer as gravações, justamente para poder usar essa parede aqui, né, com essa pintura. Acho que fica bem legal. Então uma dica é você procurar paredes também na sua casa, onde tem uma pintura diferente, às vezes tem um quadro, tem uma moldura, e você pode usar isso então para fazer o seu cenário. Então aqui eu tô gravando de pé, né, tô bem centralizada aqui na minha câmera, e inclusive é o próximo tópico então que eu vou conversar com vocês sobre posição de câmera. E já adiantando uma dica desse tópico sempre coloque o seu celular no nível dos seus olhos, tá bom? Que é literalmente como a gente estivesse conversando com outra pessoa. Mas eu vou explicar tudo melhor para vocês nesse próximo tópico. Voltamos aqui então. O próximo tópico é posição de câmera, fundamental também para vocês aprenderem junto comigo. Uma coisa que vai ajudar muito vocês a saberem aonde que vocês podem se posicionar ou não na tela é a regra dos terços. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas tem no seu celular e você pode usar isso ao seu favor. O que seria? Tá vendo esses risquinhos que estão aqui, ó? Você vai usar esses risquinhos ao seu favor. Então vamos lá. Para esse vídeo eu quis ficar nessa posição, vocês podem perceber que deve ter uma linha aqui, né, em cima de mim. Então para esse cenário eu quis usar esse tipo de posição. Mas o que a maioria das pessoas usam é você estar centralizado a tela, tá bom? Então quais os cuidados que a gente tem que tomar? Tá centralizado, né, na tela. Uma coisa que tem que tomar bastante cuidado também é aqui, ó. Às vezes a gente pode gravar e às vezes pode cortar a nossa cabeça, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ou às vezes a gente deixa muito teto sobrando, que a gente fala, né? E a nossa cabeça fica mais para baixo, então fica alguma coisa feia de se ver. Então você pode usar mais ou menos essa base. Tô centralizada, o espaço do teto aqui da nossa cabeça é legal, não tá cortando e nem tá sobrando muito espaço. E uma coisa que eu gosto bastante de gravar os vídeos é assim, ó. Tá vendo? Da barriga pra cima, né? Da cintura pra cima praticamente. Pego os meus braços, pego eu falando. Então fica uma postura bem legal perante a câmera, tá bom? Outra coisa importante também, que faz muita diferença quando a gente tá gravando os nossos vídeos, é olhar diretamente pra lente da câmera. Porque às vezes pode, né, ter aquela sensação da gente ficar se assistindo, ó. Tá vendo? Eu tô olhando pra mim, o jeito que eu tô falando, mas eu não tô olhando pra câmera. E isso faz muita diferença, então se atente a isso. Toda vez que você for gravar algum vídeo, olha pra lente e não olha pra você na telinha, tá bom? E eu recomendo a vocês, então, se vocês tiverem algum tempinho pra pesquisar sobre essa regra, vale muito a pena e vai ajudar muito nas nossas gravações, tá bom? Então depois você dá uma procuradinha lá no Google. Outro tópico também super importante é as configurações, né? A maneira que você vai usar a sua principal ferramenta, que é o celular, para fazer as gravações, tá bom? Então, gente, sempre que possível você utilize então o celular deitado na horizontal, tá bom? A maioria das plataformas, tanto YouTube, Facebook, é nessa maneira do horizontal, que a gente vai falar que é 1920 por 1080p, que inclusive é a próxima dica que eu vou dar para vocês. Nas configurações do seu celular, justamente nas configurações da câmera, você vai lá e então coloca a configuração para gravar em 1080, que na verdade vai ser o Full HD da sua câmera, tá bom? Caso o seu celular não tenha essa configuração de 1080, você pode colocar então no mínimo para 720, que também vai ser, só que a imagem vai ser em HD,
HD, né? Mas vai seguir essa regra então pra gente poder usar o celular na horizontal, tá bom? Na verdade você vai usar tecnicamente, né, o celular só na vertical quando você for fazer alguns stories, né, quando você for fazer alguma live, aí você pode usar na vertical, mas sempre que possível, então, use na horizontal, tá bom? Outra dica também importante, mas vai parecer até às vezes meio bobo, mas eu vejo muitas pessoas errando nisso, viu? Às vezes a pessoa vai tirar uma foto, só que a lente tá suja, né? Fica meio que embaçado, sabe aquela marca de dedo que a gente, né, fica pegando o celular e toda hora marca? Então, sempre que você for gravar um vídeo também, passa um paninho na lente para tirar toda a sujeira, para o seu vídeo ficar melhor ainda. E uma sugestão também, né, que eu vou dar aqui para vocês, é que se possível, gravar então com a câmera traseira do seu celular, que geralmente é a que tem a maior qualidade, né? Então, se você quer mais qualidade no seu vídeo, você pode usar a traseira, tá bom? Eu sei que a gente fica tentada a usar justamente a frontal pra gente poder se ver no vídeo, né? Pra ver como é que a gente tá. Mas lembre-se, entre uma fala e outra, você não vai ficar se olhando enquanto você tá se gravando durante a gravação, não, viu? Foi aquela dica que eu dei lá antes pra vocês. Então, só complementando aquela dica, ao invés de você olhar aqui, né, como é que você tá, você vai olhar então na lente do seu celular. Você sempre vai se dirigir então o seu olhar aqui, tá bom? Partindo então para a penúltima dica que eu tenho para dar para vocês faça um roteiro, faça um script, vai te ajudar muito na linha de raciocínio do seu vídeo. Eu, por exemplo, tô conversando com vocês e ó, aqui tá o meu roteirinho, tudo que eu tenho, tudo que eu precisei falar pra vocês. Então, antes de falar no próximo tópico, eu leio, dou uma lembrada, ok? Gravo. Depois de gravar, eu vejo se eu não esqueci de falar nada, então isso vai ajudar muito vocês. Então, a nossa última dica, gente, seja você mesmo. Às vezes as pessoas podem ficar meio tímidas, meio, né, tipo, ai, tô falando com uma câmera, que estranho. Mas na verdade você não tá falando com uma câmera, você tá falando com outras pessoas, só que através de uma câmera, entende? Então você não precisa ficar tímido, se solta, seja livre, seja espontâneo, seja você mesmo. E na verdade, lembra que eu falei da dica anterior sobre o roteiro? Às vezes também as pessoas podem ficar muito presas ao roteiro, tipo, tem que falar palavra por palavra que tá aqui. Mas não, seja espontâneo, né? Na verdade, você tem que falar a essência daquele texto, a essência, as informações principais. Mas às vezes as pessoas podem ficar presas também ao texto e isso pode prejudicar, tá bom? Então, mais uma dica aí complementando a outra, mas seja você mesmo, tá bom? E quanto mais vídeos a gente for fazendo, mais a gente vai se soltar, mais a gente vai ficar à vontade, tá bom? Então, essas foram as dicas, né? Algumas breves dicas de como você pode gravar em casa, com os recursos que vocês têm. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pra mim, que a gente vai se ajudando aí, beleza? Gente, voltei aqui pra te dar mais 3 dicas bônus que eu não falei anteriormente, tá? Então, vamos lá. Todas as cenas, né, que apareceu pra vocês aqui, eu gravei a câmera em cima de um tripé, tá bom? Que isso me ajuda muito pra deixar o vídeo, então, paradinho, belezinha. E caso você não tenha um tripé em casa, então, né, pra você colocar o seu celular, você pode apoiar o seu celular em livros, em alguns outros objetos, tá bom? Pra deixar ele paradinho. O que eu recomendo pra vocês é não gravarem o celular na mão, sabe? Tipo, se gravar assim, porque o vídeo vai ficar tremido, a nossa mão, ela não fica parada, tá bom? Então, sempre coloque o seu celular em algum ponto fixo, tá bom? E a última dica, mas essa também é assim, muito importante, é cuidado com a sua fala, tá bom? Então, às vezes a gente pode falar rápido demais, ou às vezes a gente pode falar bem devagarzinho, então acha aí um equilíbrio, tá bom? E cuidado também pra gente não falar muito alto, tá bom? Ou muito baixo, porque quando a gente fala alto é perigoso estourar, né, o áudio do seu vídeo, vai ficar estranho. E se a gente falar também muito baixo, não vai ficar legal, tá bom? Então cuidado com a sua entonação da sua voz, da maneira que você fala. E prometo que essas foram as últimas dicas, então agora é só apertar o play e gravar os seus vídeos então. Até mais!